Bom dia, bem-vindos à Introdução à Economia, aula 11. Então, na aula passada eu falei um pouco sobre o nosso cronograma, o que nós temos vindo aí, e eu tinha esquecido sobre o carnaval. Aí eu fui olhar o calendário agora, vamos até dar uma olhada lá, só para eu ter certeza. Então, vamos retificar o nosso cronograma para as próximas semanas até a primeira prova. Deixa eu achar o calendário aqui. Então tá. Então esse aqui, eu entrei na página da UNB agora, é o semestre 2021-2, que a gente está agora. Então hoje é dia 23, estamos aqui, então tem aula hoje. Aí segunda-feira que vem é carnaval, então não tem aula segunda-feira. E daí terça-feira também é carnaval. Quarta-feira tem aula. Então, esse é aquele negócio, né? Quarta-feira, muita gente considera a quarta-feira como carnaval também. E quando aula, quando tinha aula no UNB, eu já tentei marcar aula nesses dias, geralmente não aparece muita gente. Mas está no cronograma e esse semestre nós estamos mais apertados, porque a UNB comprimiu o semestre, a gente tem menos espaço para mexer. Então, eu vou dar essa aula aqui segunda-feira, e como a aula é gravada, você pode... Carnaval, mesmo se você considera a quarta-feira como carnaval, é só até o meio-dia, né, normalmente. Então, tem essa aula hoje, segunda-feira não tem aula, quarta-feira tem aula. Aí, vamos dar uma olhada no SIGA. Aqui está o SIGA. Onde é que a gente está? Hoje eu vou acabar aquela parte de falhas de mercado. Está quase no fim, faltam só uns 10 minutos. E aí vou começar parte de contabilidade nacional, que pelo programa já era para ter sido a aula passada, mas esse programa aqui está alocando 3 aulas para contabilidade nacional, a gente não precisa das 3 aulas. Então vai ser hoje, quarta-feira que vem também contabilidade nacional, e daí uma aula sobre preços índices, uma revisão e a prova, aqui não está escrita a prova, porque aqui são só as aulas, mas a prova é dia 12 do 3. Então, não é esse sábado, nem o próximo sábado, mas o outro sábado. E aí, o que acontece aqui é que, mesmo antes da prova, a gente já começa a matéria do segundo semestre, do segundo módulo. Então, nós temos hoje contabilidade nacional, quarta-feira que vem contabilidade nacional, daí na segunda, não na próxima semana, mas na outra, já temos a revisão, e daí naquela quarta-feira, antes da prova, a gente já entra aqui na parte mais macroeconomia. Não tem problema nenhum, não vai cair na prova, mas cai na segunda prova depois. Então, esse é o cronograma, e aí é importante vocês verem também as datas dos simulados e das aulas que os monitores dão. Então, provavelmente vai ser naquela semana lá antes da prova, tem esses simulados e esses aulões que eles chamam, que é muito bom, é muito específico para a prova, né? Então, lembra como é que funciona a introdução à economia? Tem as 20 turmas, cada professor está dando a sua turma, e embora o material seja igual para todo mundo, cada professor dá sempre um pouquinho diferente, é inevitável, por mais que a gente tente padronizar. Alguns põem mais ênfase em uma coisa, ênfase em outras, e aí, mas a prova não vai ser específica ao professor, a prova tem um banco de provas que eles vão sortear perguntas para vocês. Então, mas o banco de prova, o ponto é que para evitar que tenha uma discrepância entre o que o professor ensinou e o que pode cair na prova, os monitores têm esses aulões, e lá é muito mais específico as perguntas que estão no banco de provas.
Então é isso. Se alguém tiver alguma pergunta e... tá. Bom, vamos continuar. Eu ia dizer a coisa aqui. Hoje a gente vai começar a parte de contabilidade nacional. Contabilidade nacional já é uma mudança de rumo, dado o que a gente viu. Que o que a gente viu até agora foi basicamente microeconomia. Microeconomia é escolhas dos indivíduos, indivíduo ou das firmas, ou dos grupos. Macroeconomia vai ser a agregação de todas essas escolhas na economia. Então, é como se tivesse o nível de demanda da economia, o nível de demanda de todos os bens juntos, como se fosse um bem agregado. Mas essa parte de contabilidade nacional, essas próximas 3 aulas não são, elas estão nesse módulo de microeconomias, mas não são bem microeconomia. Também não são totalmente macroeconomia, são temas separados, são os outros instrumentos, de certa forma. Então, a gente estava trabalhando muito com mercados, com oferta e demanda, determinação de equilíbrios, de preços, quantidades, elasticidades, e a gente vai deixar isso de lado para fazer contabilidade nacional, que é essencialmente contabilidade, é um jeito de como é que a gente mede a riqueza de um país. É muito importante, é uma coisa que você quer saber. O país está crescendo nesse momento, nesse ano, ou nos últimos 10 anos. Você quer comparar o crescimento de um país com de outro país, então é importante conseguir medir isso. Então, isso é uma coisa que você precisa o tempo todo. Você vai ler jornais, ou você vai querer entender o que está acontecendo no mundo, saber o que os jornais usam, estudos usam, as pessoas, jornalistas usam a ideia do PIB. Então, você quer saber de onde vem o PIB, como é que calcula o PIB, exatamente o que o PIB está medindo e as variantes em torno disso. Então, a gente vai entrar nisso hoje. Agora, uma coisa que acontece é que as contas nacionais de cada país são um pouquinho específicas, são regras de contabilidade. Então, enquanto que um diagrama de oferta e demanda no mercado de arroz basicamente é igual para todos os países, a ideia, pelo menos, é igual, as contas nacionais do Brasil sempre são um pouco diferentes dos Estados Unidos, da Argentina, da China. Tem regras um pouquinho diferentes. O que se inclui no PIB, o que se não inclui no PIB. A gente vai ver isso hoje. Então, o ponto é que o livro do Mankiw, que não é específico ao Brasil, ele não vai ter uma parte, ele vai ter uma parte sobre contas nacionais, mas os detalhes não são específicos ao Brasil. Então, a gente tem uns textos específicos ao Brasil, que eu não vou saber dizer agora onde que você vai conseguir esses textos. Eu vou pedir para a monitora entrar e mandar um e-mail para vocês, porque tem esse semestre tem uma outra coisa, uma outra pequena mudança. Essas regras de contabilidade nacional mudam o tempo todo. Quem faz isso é o IBGE, oficialmente no Brasil, o IBGE, e tem outras entidades privadas que também fazem alguns cálculos, mas o IBGE que tem a estrutura toda e está coletando isso, e Banco Central também, e outras entidades envolvidas, mas essencialmente o IBGE coordena isso. Aí, então, eles podem mudar as regras, diz assim, nós estamos achando melhor em determinada medida do PIB, vamos não incluir esse bem, ou vamos fazer o cálculo de um jeito diferente, ou vamos ajustar pela inflação de um jeito diferente. Então, como essas coisas mudam sempre, a gente, aqui na disciplina, a gente tem que mudar também para adaptar, para estar corrente, né? Não quer ficar ensinando um negócio que já que já mudou. Então, recentemente houve foi ajustado isso na matéria. Então, tem um texto novo onde tem isso, e eu vou pedir para a monitora mandar para vocês. Eu vou mostrar o básico que eu vou ensinar aqui hoje não muda, mas daí tem esse texto atualizando isso. Provavelmente, você pode imaginar, poxa, mas tem um potencial para confusão muito grande aí, né? Porque tem as regras velhas, as regras novas, texto novo, texto velho. Provavelmente na prova a gente vai evitar qualquer pergunta que vai complicar nesse sentido, porque essas mudanças realmente são confusas, o que mudou, o que não mudou. Mas, de qualquer jeito, vai ter um texto deixando claro
quais são as regras atuais. Então, deixa eu recapitular o que a gente viu na aula passada. Eu acho essa parte bem importante. Essa parte de externalidades, falhas de mercado. E acabar, que faltou uma parte. A gente viu externalidades, nós vimos bens públicos, vimos bens públicos até o fim, mas ainda tinha recursos comuns, que é uma variante em cima de bens públicos, e a gente quer ver isso antes de passar para a contabilidade nacional. Então, vamos recapitular isso rápido, porque a gente já viu na aula passada. Então, vamos lá. Mercados, competição, tem mercados em competição perfeita, geralmente é nosso benchmark, nosso ponto de partida, geralmente é o mercado de competição perfeita, e a gente lembra que as condições, muitos vendedores, muitos compradores, bem homogêneo, todo mundo tem informação sobre tudo. Esse mercado tem um resultado interessante que diz que esse mercado é eficiente, ele é automaticamente eficiente. Ninguém precisa fazer nada, o governo não precisa ir lá interferir, ninguém precisa fazer nada, as pessoas vão trocar entre si e vão realizar todas as oportunidades de ganhos que existem e a sociedade vai maximizar a sua eficiência, maximizar o seu bem-estar, vai atingir a eficiência. Então, mercado de competição perfeito. Só que, se alguma daquelas condições, se o mercado, alguma condição, não tiver muitos vendedores, não tiver muitos compradores, o bem não é homogêneo, não tem informação perfeita, qualquer premissa que não tiver sendo atendida, o mercado não é um mercado de competição perfeita e, portanto, o resultado desse primeiro teorema não vale, ou seja, esse mercado não vai atingir eficiência sozinho. Ele vai chegar no equilíbrio e esse equilíbrio vai ser ineficiente. Lembra o que quer dizer ineficiente? Ineficiente quer dizer que existem mudanças que poderiam ser feitas, que algumas pessoas estariam melhor e ninguém estaria pior. E se existe essa situação, é ineficiente ficar do jeito que está. E o mercado sozinho não chega lá. Então, requer uma intervenção governamental. E aí, então, isso é uma gente chama da falha de mercado. Quando o mercado tem alguma característica que ele não é perfeitamente competitivo, então ele não vai atingir uma alocação eficiente. Exemplos de várias falhas de mercados, a gente está, na aula passada, né, concentrou nos 3 primeiros, ainda vamos ver recursos comuns hoje. Então, externalidades, talvez o mais importante de todos, é quando a sua decisão de consumo ou de produção, sua decisão econômica, lembra, economia é tudo sobre decisões, escolhas. Você, quando faz uma escolha, por premissa, você é maximizador e você é racional. Eu falo as pessoas. As pessoas são maximizadoras, elas querem o melhor para si, e são racionais. Essas são nossas premissas de como seres humanos são. Né? Razoáveis, de uma maneira geral. E aí, então, isso quer dizer que qualquer escolha que você vai fazer de consumo ou de produção, você vai comprar uma coisa, ou consumir uma coisa, ou produzir outra coisa, e como que você vai fazer isso, essa decisão você vai considerar os benefícios para você e os custos para você. E você vai fazer essa análise custo-benefício e escolher a sua escolha vai maximizar a diferença entre benefícios e custos. Né? Então, você vai fazer o melhor que pode para você mesmo. E, normalmente, o mercado competitivo, você fazendo isso, e veja que isso parece uma coisa bastante egoísta, você só está querendo saber de você mesmo. Então, eu quero saber o benefício para mim e os custos para mim, e é assim que eu vou tomar a minha decisão. Mas no mercado perfeitamente competitivo, você fazendo isso e os outros fazendo isso, o mercado sozinho vai para o melhor lugar possível. Ele atinge eficiência e maximiza o bem-estar social. Isso Adam Smith percebeu isso lá em 1770 e colocou na ideia da mão invisível, né? Cada um buscando o seu próprio interesse sem ligar para os outros, no mercado competitivo vai levar ao melhor estado para todos. Aí tem aquele corolário. Mas se não for um mercado competitivo, se as minhas escolhas econômicas estão afetando não só o meu benefício, mas os meus custos, mas também estão impondo benefícios e custos nos outros,
e eu não estou levando esses benefícios externos a mim, nos outros, as externalidades, eu não estou considerando elas na minha escolha, então minha escolha vai ser ótima para mim. Quando a gente fala ótimo, quer dizer, ela maximiza o meu bem-estar, mas ela não vai ser ótima para a sociedade. Essa que é a ineficiência da externalidade. Tenho uma fábrica, vou queimar carvão na minha fábrica, eu sou muito cuidadoso de calcular os benefícios e os custos, quando eu quero decidir quando queimar carvão, como queimar carvão, de que jeito. Eu penso nos meus benefícios, nos meus custos, mas eu não penso que eu estou jogando poluição, fumaça nos outros, ou talvez gerando um benefício para os outros. Eu não estou considerando isso, então eu não estou levando em conta as externalidades. Por isso que externalidades são uma falha de mercado, e daí a gente quer saber como é que corrige. Externalidades podem ser positivas, a gente viu isso. Tem algumas escolhas que você faz que são boas para o resto da sociedade. Então, é uma falha de mercado também, porque você está fazendo de menos dessa atividade. Você só está pensando em você e não nos outros. Tá, e a gente viu isso graficamente. Eu não vou rever graficamente, mas a gente viu, dá para usar os nossos gráficos de oferta e demanda. A gente vai mudar um pouquinho a terminologia. Demanda a gente chama do benefício marginal e a oferta de custo marginal, mas é essencialmente a mesma coisa. Opa, acho que eu pulei para o final, peraí. Tá, aí a questão é, então, as externalidades existem e elas são opíquas, estão em tudo quanto é lugar. Então, isso quer dizer que o dia a dia, o mundo, a vida é cheio de ineficiências. E aí a gente quer saber, bom, então existe um papel para tentar corrigir elas. Existem soluções privadas, onde as pessoas negociam entre si sem o governo intervir. Mas o mais comum é pensar em soluções públicas, o governo fazer alguma coisa. Se tem externalidades, tem uma poluição. Então, uma solução que existe são botar impostos. Isso foi pensado, a gente chama de imposto pigouviano, um economista muito tempo atrás já tinha pensado essa ideia, e ele pensou, justamente a lógica é a seguinte, que se alguém está impondo um custo nos outros, e não está levando, e a ineficiência é que ele não está levando em conta esse custo quando ele escolhe quanto fazer daquela atividade econômica, ele não leva em conta que está impondo custo nos outros, como fazer ele levar em conta? Né? Como é que a gente pode fazer? Você podia mandar a polícia lá e dizer, é bom você pensar nos outros. Mas isso não ia funcionar, vamos fazer de um jeito mais inteligente, vamos tacar um imposto em cima dele. Se você colocar um imposto, cada tonelada de poluição que ele jogar no ar, cada tonelada de partículas que ele jogar no ar, ele vai ter que pagar um imposto em cima daquilo ali. E se você calcular esse imposto para ser exatamente igual ao mal que ele está impondo nos outros, essa pessoa vai passar a incorporar na decisão econômica dela essa externalidade. Não porque, de repente, a pessoa ficou altruísta e está pensando no seu vizinho, mas porque ela está pensando no próprio bolso. E a gente sabe, isso você não precisa forçar as pessoas já pensam no seu próprio bolso. Então, é uma solução engenhosa de você usar via mercado, usar o sistema de preços com impostos e com externalidades positivas seria um subsídio, mas na prática é um pouco difícil fazer isso, porque é difícil o governo... Imagina só, o governo vai ter que saber todo mundo que está poluindo ou fazendo qualquer outra externalidade, vai ter que medir essa poluição, o custo que está sendo imposto, o benefício que está sendo imposto, vai ter que botar o imposto, vai ter que recolher esse imposto, e é difícil fazer isso, e tem burocracia e leis e resistência das pessoas, ninguém paga imposto de bom grado, todo mundo tenta burlar, sonegar, evitar, então é uma solução complicada. Na prática, assim, tem umas coisas que facilitam, por exemplo, tem um resultado assim que a regra 80-20, vocês já devem ter ouvido falar, é basicamente assim que no caso de poluição, 80% da poluição num dado lugar vem de 20% dos poluentes. Não é que cada pessoa está poluindo uma proporção
equivalente de poluição. Então, às vezes, o imposto piguviano, às vezes, você não precisa botar imposto piguviano em todo mundo. Pega aqueles maiores poluidores, aquelas grandes fábricas que fazem a maioria da poluição. Então, pega assim, as 100 maiores poluidores, e aí dá para o IBAMA ir lá, a Receita ir lá calcular mais ou menos aquilo ali. Então, na prática, é uma solução, não é tão fácil, mas dá para implementar. Ok. Então, vimos tudo isso na aula passada. Então, na prática, o que pode fazer? Uma outra solução é o governo simplesmente... o imposto piguviano é meio sintonia fina, é um instrumento mais cirúrgico, ele tenta achar a externalidade e corrigir ela com precisão. Um instrumento mais bruto, assim, seria simplesmente o governo chegar e dizer assim, ou está proibido poluir, né? Nessa zona aqui, nessa região, nesse bairro, não pode ter essa atividade, ou ele pode sair botando multas, né? Se alguém poluir demais, ele não vai tentar calcular exatamente a quantidade de poluição de uma firma, mas ele diz assim, ó, se passar de certos limites, eu vou lá e multo você. Então, regulação, multas, é um instrumento mais grosseiro, mas funciona mais ou menos também. Tá. E, bom, aí, pronto, vimos isso, externalidades. Outro tema que existe outra falha de mercado importante, nós vimos também na aula passada, bens públicos. Então, bens públicos são bens que são não rivais no consumo e não excludentes. Não rival quer dizer, isso que importa, a típica coisa que cai em prova, né? Um bem não rival é um bem, se eu uso ele, você não pode usar simultaneamente. A maioria dos bens são assim, né? E um bem não excludente é um bem que eu não posso excluir você de consumir. Então, seria iluminação pública. A iluminação pública está lá e ela beneficia todo mundo. Qualquer pessoa que está andando na rua está recebendo a luz, a gente não tem como dizer, a gente só queria que beneficiasse tais pessoas, esse grupo e não outro grupo. Não tem como excluir as pessoas do consumo. Eu dei aquele exemplo das pessoas pulando de cima de uma ponte na aula passada, é um exemplo disso. Parecia ser um bem não excludente, um espetáculo de um cara pulando de cima de uma ponte, mas eles acharam um jeito de torná-lo excludente, enganaram a maioria das pessoas para olhar de um lado, enquanto a pessoa, só quem pagou viu de fato o pulo. Ok. Por que bem público é ineficiente? Ele é ineficiente porque se você não pode excluir as pessoas e o bem é não rival, todo mundo pode consumir sem tirar dos outros, então ninguém vai querer pagar pelo produto. Ninguém vai querer contribuir. Todo mundo vai dizer, na hora de pagar, na hora que você vai fazer a vaquinha para pagar aquilo ali, todo mundo vai chegar e dizer, não, mas eu não quero, eu não ligo para isso, não quero. E aí, por quê? Estrategicamente, porque daí você sabe que os outros vão pagar e eles não podem excluir você de se beneficiar daquela música, daquela iluminação, da praça, da defesa nacional, seja lá qual for o bem público. Então, como não tem como excluir você, você não paga, mas você vai se beneficiar. E todo mundo fazendo isso, ou seja, todo mundo pegando carona, todo mundo sendo um free rider, um jeito de falar, como fala, mesmo sendo em inglês, em português a gente usa essa palavra free rider, o caroneiro. Aí não vai ter dinheiro suficiente para comprar o bem, para financiar a iluminação pública, para financiar a defesa nacional. Por isso que é ineficiente. A ineficiência aqui é que o mercado sozinho, se você for depender do mercado para prover iluminação pública, não vai ter iluminação pública suficiente. E qual é a solução, então, nesse caso? Externalidades foi impostos, ou multas e regulação. Aqui é o governo prover. O governo, o governo nem vai perguntar para você se você quer ou não. Ele vai cobrar de você de qualquer jeito, às vezes sem você perceber, via impostos, que você não está percebendo, e o governo vai prover. Então, provavelmente, o governo nem está provendo a quantidade ótima que um mercado iria prover se não tivesse falha de mercado. Mas
resolve o problema, a iluminação pública está aí, né? Talvez tenha de mais, talvez tenha um pouco de menos, mas tem, e assim que resolve. Né? Ok. E aí que a gente parou, então, tem mais essa terceira falha de mercado, das 3 que a gente está optando por mostrar aqui, que talvez sejam 3 mais maiores, assim, mas tem várias outras que existem monopólios naturais, assimetrias de informação, várias outras falhas de mercado existem, mas a gente focou em externalidades, bens públicos. Recursos comunitários são muito parecidos com bens públicos. Aqui é uma mistura de bem público e privado. É assim, suponha que tem um lago em algum lugar e tem uma comunidade que vive em volta do lago. Eles são pescadores. E suponha que eles são donos do lago. Historicamente, o lago é daquela comunidade. Então, essa comunidade tem o direito legal de excluir outras pessoas. Não pode aparecer uma grande companhia lá e querer pescar no lago, não pode aparecer pescadores avulsos e pescar no lago. Então, esse bem, o lago, é excludente, mas tem exclusibilidade. Você consegue excluir as outras pessoas, assim como um bem normal. Só que, então, eles excluem e só a comunidade que vai pescar no lago. Mas dentro da comunidade, qualquer um pode pescar, a princípio. Então, eu sou da comunidade, você é da comunidade, todo mundo é da comunidade, eu posso acordar e pegar um peixe, você pode acordar e pegar um peixe. Então, dentro da comunidade, o lago em si, uma vez que a gente excluiu as pessoas de fora, é um bem público. O lago é um bem público, só que em vez de chamar bem público, a gente chama de um recurso comunitário. Ele é público para quem é da comunidade, então é um bem comunitário, um recurso comunitário. E por ser comunitário, vai ter o mesmo problema de um bem público. Se eu pescar um peixe, e um peixe é rival no consumo, se eu pescar, você não pesca esse peixe. Se eu pescar e comer esse peixe, você não vai pescar e comer esse peixe. Então, mas não tem um mercado ali. Então, se eu pescar demais, aí você vai pescar demais, cada um decidindo quanto pescar, não vai considerar que está impondo um custo no outro. Então, de certa forma, tem como se tivesse uma externalidade ali dentro da comunidade. E a história é a seguinte, deixa eu mostrar aqui Bom, então tem vários exemplos. Primeiro, deixa eu dar vários exemplos. Um lago, assim, catadores de nozes, seringueiros tirando, né, latex, tem todas as árvores lá na floresta de latex, seringueiras e qualquer um ali do grupo dos seringueiros pode tirar de qualquer árvore. Irrigação, muitas vezes tem regiões que têm irrigação, no Paquistão, na Índia, tem muito isso, que eles plantam arroz irrigado. Então, a comunidade se junta, faz todo um sistema de irrigação trazendo água do rio e você consegue excluir as pessoas de fora, mas lá dentro, a princípio, cada um poderia usar água. E aí o problema é que cada um vai tirar mais água do sistema do que o outro e vai faltar água. Então, é isso que chama da tragédia dos baldios, tragédia dos comuns. Você já deve ter ouvido falar disso. Talvez essa palavra... Um dos primeiros exemplos na literatura que você tem disso é nessas vilas inglesas, vilas medievais inglesas, sabe, 200, 300, 500 anos atrás. Tinha o pasto comum. Então, você tinha a vila, tinha a igreja, tinha o mercado ali e tinha um pasto comum, tinha terra comum. A terra era da vila, era de todo mundo. Então, a vila podia excluir pessoas de fora, mas quem é da vila podia botar seus carneiros ali. Então, todo mundo põe seus carneiros e o problema é que o pasto só aguenta um certo número de carneiros. Se tiver muitos carneiros, os carneiros comem toda a grama, ela não renasce. Então, tinha esse problema. Se o pasto fosse só meu, eu ia pensar com cuidado quantos carneiros eu quero colocar. Eu ia botar a quantidade certa de carneiros para maximizar a produção, né? Que daí os carneiros iam comer e o pasto ia recrescer. Mas como tem outras pessoas colocando carneiros, não adianta dizer assim,
Ah, eu vou botar um carneiro a menos para deixar a grama crescer, e vou botar 10 carneiros a menos para o pasto poder se rejuvenescer. Não adianta eu fazer isso, porque se eu fizer isso, o carneiro dos outros vai comer essa grama. Então, todo mundo pensando assim vai acabar com o pasto. Essa é a tragédia dos cumulos, a tragédia dos baldios. Se eu vou pescar, eu peguei um monte de peixes, eu não tenho que ter um monte de peixes pequenos e peixes reproduzindo. Eu penso assim, puxa, eu vou jogar esses peixes de volta, deixa eles crescer e daí semana que vem eu pesco eles de novo. Mas aí eu percebo, não adianta fazer isso, nunca eu não vou encontrar eles de novo e vem outras pessoas e vão pescar esses peixes. Então é melhor levar esses aqui também. E cada pescador fazendo isso leva à tragédia dos comuns. A tragédia dos comuns realmente é uma tragédia, por exemplo, peixes selvagens estão acabando, não vai ter peixes selvagens. Então, é muito difícil entre países, a nível mundial, escala global, impedir isso. Sem falar na poluição e plástico nos mares, essas coisas todas. Mas os seus netos não vão comer um peixe pescado no mar. Que, aliás, eles vão achar muito bom, porque crianças geralmente não gostam de peixe, mas na verdade é uma tragédia. Então, bom, tá. Então, com um bem global, é um bem público e tem essa tragédia. E a teoria econômica convencional pensava assim, qual que é a solução, então? Como é que a gente resolve? É isso que introdução à economia, teoria econômica, diz, vamos resolver essas falhas de mercado, né? Isso é uma falha de mercado. Tem bens, tem decisões econômicas sendo tomadas de pescar, de produzir carneiros, de usar recursos, e elas não estão levando a um resultado bom. Então, o mercado não está... Se fosse um mercado competitivo, resolvia sozinho. Não é, tem falhas de mercado, então o que a gente pode fazer com política econômica, com intervenção governamental para corrigir isso? E a teoria convencional falava o seguinte, nesse caso da tragédia dos comuns, só tem duas soluções, que na verdade é a mesma. Uma, vamos dar a propriedade desse bem para uma pessoa só. O pasto da vila vai ser de uma pessoa só. Por que isso resolve? Isso resolve porque se o pasto inteiro for só seu, você, na hora de escolher quantos carneiros colocar, você vai respeitar a biologia da grama e você vai maximizar. Você vai botar só o número correto de carneiros que aquele pasto sustenta e aquilo vai funcionar bem, porque não tem outras pessoas. E, aliás, foi isso que a Inglaterra fez. Os cercamentos, você deve ter estudado os cercamentos que houve na Inglaterra, foi um movimento exatamente de fazer isso, de pegar esses espaços comuns, cercar e dizer que são de indivíduos, de privatizar, talvez com consequências nefastas para a distribuição de renda. Você criou uma elite, uma aristocracia dona de terras e um monte de gente sem acesso à terra, né? E outra solução, se você não gosta dessa solução, de gerar desigualdade, outra solução seria o Estado. Deixa o Estado. Ninguém vai ter acesso a essa terra é do Estado, é do governo, é da nação, é da sociedade, seja lá como é que você quer chamar isso, e é o Estado que vai decidir quantos carneiros colocar, o Estado vai conseguir decidir quantos peixes pescar. Essa solução também não é boa, né? Porque você sabe, o Estado não é bom nessas coisas. O Estado é muito ruim de gerir recursos, o Estado é ruim de produção, o Estado é necessário para regular a economia, mas um Estado produtivo geralmente é ruim. Tem corrupção, tem incompetência, etc. Mas a literatura convencional diz, mas é isso. Então você tem três opções. Deixa o recurso comum e ele vai gerar uma má alocação dos fatores, deixa o Estado usar, e o Estado também não lida muito bem, deixa só uma pessoa, essa pessoa vai usar esse recurso da melhor maneira possível, mas pode gerar desigualdade. Então, não tem solução. Aí entra essa senhora, Eleanor Ostrom, ela escreveu um livro, ela ela convenceu o mundo que essa análise que eu acabei de fazer não está correta. Diz assim, é possível recursos comunitários serem bem usados por uma comunidade, um grupo pequeno, um grupo restrito, geralmente relativamente homogêneo, com suas regras internas, esses grupos geralmente têm,
suas normas e formas de sanções sociais internas aos grupos. E ela deu vários exemplos. Ela e os alunos dela saíram pelo mundo mostrando, aqui está um lago, os pescadores, eles têm regras e têm formas de lidar com esse recurso. Parece meio óbvio falando isso assim, mas ela ganhou um prêmio Nobel por isso. Né? Não quer dizer que sempre. Muitas comunidades vão falhar, elas vão tentar usar um recurso, um pasto comum, um sistema de irrigação, seringueiras, castanheiras, seja lá o que for, e não vão conseguir fazer funcionar muito bem, e vai ter a tragédia dos comuns, mas em muitos casos vão. Inclusive, daí ela mostrou as condições nas quais um grupo, uma comunidade consegue usar. E é uma solução muito boa, a gente gosta, porque comunidades são coisas, a gente gosta de comunidades, né? Uma comunidade, tem alguma certa coisa natural de uma comunidade e o direito que essa comunidade está lá já há várias gerações usando aquilo ali. Então, esse foi a coisa dela. Inclusive, assim, se você mora num apartamento em Brasília, geralmente você tem assim um condomínio, não tem um condomínio? É mais ou menos isso, é uma comunidade dessas assim. Você tem um prédio, tem os seus apartamentos individuais, onde você é que manda, e corretamente assim, mas tem as partes públicas, e tem muitas decisões são públicas, então você tem que pagar condomínio, vai pintar o prédio, tem que ter uma decisão de como pintar, como não pintar, então tem aquelas escolhas comunitárias dentro do prédio, é o tipo de escolha, e isso é um bom exemplo, você vê, alguns prédios conseguem fazer aquilo funcionar muito bem, em outros dessas comunidades, um prédio, as reuniões, condomínios, só dá briga e nada funciona e ninguém coopera. Então, tem casos que funcionam, tem casos que não funcionam. Tá. Então, só para fechar isso aqui, esse é só um desenho, uma classificação de bens públicos e bens privados. Então, vamos começar com bem privado puro. Um bem privado puro, sei lá, um sanduíche, um bem privado puro. Ele é rival, se eu comer, você não come, e eu posso excluir você de comer meu sanduíche. Existem leis, ou eu mesmo vou usar minha força, não vou deixar você comer meu sanduíche, e eu consigo fazer isso. Um bem público puro, como defesa nacional, não tem rivalidade nenhuma. Se existe um exército defendendo o Brasil, todo mundo que está dentro do Brasil está seguro, e não é possível excluir. Não é possível dizer que, sei lá, o pessoal da Asa Sul a gente não vai defender só o resto do Brasil, ninguém da Asa Sul a gente vai defender, não tem como excluir. Então, esses são os casos puros, e no meio, aqui tem misturas, bens que têm características parcialmente privadas, parcialmente públicas. Então, vamos ver um exemplo aqui. Bombeiros. Então, bombeiros, existe uma certa rivalidade, porque se tem uma cidade, tem um corpo de bombeiros, se ele está apagando o fogo na minha casa, ele não pode estar simultaneamente na sua casa. Até pode, né? Se tem 5 caminhões e muitos bombeiros, 3 vão para sua casa, 2 para a minha, mas se tiver mais 5 fogos, aí não dá. Então tem uma rivalidade, eles só podem estar em lugar, tem uma certa rivalidade, não é tanto, porque, como eu falei, eles podem se separar, e possibilidade de exclusão tem. É possível excluir. A gente pode dizer assim, tem uma taxa dos bombeiros, e quem não pagar a taxa, os bombeiros não vão para a sua casa. A gente não faz assim, geralmente, corretamente, mas poderia fazer isso aí. Se é um serviço, só vai receber serviço de bombeiros quem pagar. Então, tem exclusão. Uma estrada vicinal. Então, estrada vicinal é uma estrada lateral, tem uma estrada principal e tem essas estradinhas que saem dela. Ela é vazia então, o fato dela ser vazia não tem rivalidade. Então, como geralmente só tem 1 ou 2 carros, um outro carro sempre pode entrar. Essa é a ideia. Ela até poderia encher de carro e aí teria rivalidade. Só entra um se sai outro. Mas a definição aqui, a estrada vicinal, não é assim. Então, não tem rivalidade.
E é possível excluir, a gente poderia botar um pedágio nessa estrada vicinal, só entra na estrada quem pagar. É possível excluir? Não, no princípio, não vale a pena gastar recursos, ter um funcionário ali, pagar salário do funcionário para cobrar pedágio de uma estrada que quase não vai ninguém, por isso que está a possibilidade de exclusão. É possível, mas não é economicamente viável. Então, está aqui. E, finalmente, a Via Dutra. Então, a Via Dutra, esse exemplo foi escolhido para ser uma estrada cheia, uma estrada que, na maioria das horas do dia, isso é lá em São Paulo, né? Então, tem carros, então tem bastante rivalidade em consumo. Para entrar um carro, vai piorar para todo mundo, que já está cheio, já tem pouco espaço, então tem rivalidade. E é possível excluir. Eles põem pedágios, eu acho que a Via Dutra tem pedágios. Aqui não está totalmente possibilidade de exclusão, porque sempre tem um jeito de se pegar uma estrada de terra, contornar o pedágio, fazer alguma coisa. Dá maior trabalho, a maioria das pessoas não fariam isso. Mas, então, é isso, é só uma classificação diferente, mostrar a maioria dos bens não são totalmente privados, nem totalmente públicos, é uma mistura deles. Ok. Alguma pergunta com falhas de mercado, externalidades, bens públicas, bens comunitários? Então, sem parar para respirar, vamos para a contabilidade nacional. Contas nacionais. Então, deixa eu só repetir algumas coisas que eu falei sobre isso aqui hoje. Então, contas nacionais não é, a princípio, microeconomia. A gente agora vai mudar um pouco a natureza. Aqui não tem oferta e demanda, que nem tudo mais que a gente tem visto até agora. Contas nacionais é basicamente um sistema de mensuração. É um jeito de quantificar o nível de atividade econômica em uma economia. Então, é um pouquinho menos analítico e mais instrumental. É um instrumento que se usa. É essencialmente contabilidade, que nem empresas fazem contabilidade. Uma empresa quer saber, uma empresa tem que ser, né, preocupada com custos e lucros, então ela tem que saber exatamente onde que ela está, o que que ela fez, quanto que gastou, quanto que recebeu. Isso é contabilidade. Então, você pode estudar isso. Alguns de vocês acho que estão até no curso de contabilidade. Então, a empresa tem partidas dobradas e tem todo um sistema de fazer isso cuidadosamente. Quanto que pagou em salários, quanto que vendeu, quanto que pagou de impostos. E aí, no final, você pode olhar aquilo ali, os donos da empresa podem olhar e saber em que pé que a empresa está. Da mesma forma, você pode fazer isso você, com suas finanças. Você deve fazer isso, aliás. Você deve ter, assim, o que você recebeu? Está aqui salários, outros recebimentos que eu tive, o que eu gastei? Gastos com mercados, gastos com educação, dinheiro de lazer, quanto que eu paguei de impostos, quanto que eu estou poupando. Você deve querer saber isso a cada momento, que isso ajuda você a planejar suas escolhas, saber em que pé você está. E da mesma forma que uma empresa faz isso, o governo faz isso com as contas dele também, as contas do governo, mas o país pode querer fazer isso. Então, o país não é a mesma coisa que o governo tem os gastos do governo, que ele pagou para os funcionários públicos, quanto que ele recebeu de impostos, quanto que ele gastou oferecendo serviços para a população, mas tem o país também. O país engloba todos esses outros. O país engloba as firmas, as pessoas, o governo, e ali vão entrar todas essas informações. E é isso que a gente quer saber. É isso que a gente quer entender. E a princípio... Bom, como eu falei, você pode se especializar nisso, em contabilidade, mas você pode se especializar também em contabilidade nacional. Então, gente lá no IBGE, o IBGE que faz essas contas, tem gente especializada nisso. E se você estudar economia,
A gente vê isso aqui em uma ou duas aulas de introdução à economia, mas quem faz economia tem um curso, tem uma disciplina de contabilidade nacional, e lá, em muito maior detalhe, se aprende esse tipo de coisa. E como eu falei, as regras mudam, né? Então, contabilidade tem regras, são regras que a gente que decide, a nação que decide. Tem vários jeitos de medir a economia e você tem que tomar umas decisões. O que a gente inclui, o que não inclui. A gente vai falar sobre isso agora. Então, é isso que é contabilidade nacional. Então, não é microeconomia, é mais na área de macroeconomia, porque a gente está olhando a economia como um todo. Então, macroeconomia. Então, o que é? Contabilidade nacional visa medir, registrar, sistematizar e retratar o desempenho da economia num dado período de tempo. Esse período de tempo geralmente é um ano. A gente quer saber, em geral, a principal estatística que a gente quer é o PIB. E depois a gente pode dividir pelo número de pessoas e dizer o PIB per capita. É o total de riquezas que foi gerado em um ano. Então, pensa nisso. Pensa como é importante saber isso. A nação saber que nesse ano que passou o PIB está alto. Geralmente a gente compara assim, se ele cresceu ou caiu do ano passado para esse ano. Então, naturalmente, com a pandemia, o PIB caiu fortemente, porque, obviamente, o nível de atividade caiu muito, e a expectativa é que para esse ano, justamente porque caiu, vai ter uma retomada, o PIB vai crescer. Então, a gente quer medir isso para saber, e o governo usa isso para saber se a economia está crescendo muito, ela pode estar aquecida. Talvez já está crescendo mais do que deveria, de certa forma, porque vai gerar inflação. Então, é muito importante saber isso. Então, a gente quer saber quanto se produz, quanto se consome, quanto se poupa, quanto se investe, todas essas coisas. Eu falei que a gente quer saber o PIB, mas às vezes não é só o PIB, a gente quer saber cada componente desse. A gente quer saber quanto foi produzido na área agrícola, na área de serviços, na área industrial, quanto foi consumido de bens duráveis, de bens de serviços, bens não duráveis, quanto que foi a poupança das empresas, poupança das pessoas, poupança do governo. Tudo isso é contabilidade nacional e se calcula. Qual que é a capacidade produtiva também? Às vezes não é só saber quanto foi produzido, porque às vezes a economia está meio parada, seria possível produzir muito mais, a gente tem as máquinas, tem as pessoas, tem tudo organizado lá, mas o governo, a economia está produzindo menos do que a capacidade. E a gente quer saber qual é a capacidade, qual que é esse hiato entre quanto que poderia estar produzindo e quanto que está produzindo. Então, tudo isso, todas essas questões, é contabilidade nacional. Naturalmente, a gente vai focar aqui no PIB, vai ser principal, e variantes em torno do PIB. Mas, se você fizer um curso de contabilidade nacional, você vai aprender a medir essas outras coisas todas. Então, todos os países fazem suas contas nacionais, que é muito importante, porque daí você quer comparar os países. A gente faz isso o tempo todo. A gente diz, o PIB do Brasil cresceu 3% esse ano, mas o resto da América Latina cresceu 5%. Então, 3% não é tão bom assim, porque as condições mundiais parece que estavam boas, tanto a média dos outros países foi 5% e a gente cresceu só 3%, ou o contrário. Já que é para comparar países, seria bom se todo mundo calculasse da mesma forma. Você pode imaginar que, como tem muitos jeitos de definir cada uma dessas coisas, decidir o que inclui, o que não inclui, como é que mede, como é que atualiza a inflação, são tantas escolhas que os países podem fazer de maneiras diferentes. E aí a gente diz assim, o PIB da China cresceu 7%, do Brasil só cresceu 2%, mas às vezes a comparação não é válida, porque eles incluíram algumas coisas que a gente não inclui. Então, é ideal padronizar, e existem tentativas de padronizar do FMI, do Banco Mundial, Nações Unidas, todos esses organismos internacionais, o OCDE, tenta padronizar, seria ideal se padronizasse, nem sempre consegue, né? Então, tem alguns países que têm uma má reputação, por exemplo. Cada país está calculando o seu PIB, chega no final do ano, eventualmente eles chegam e dizem assim, está aqui o meu PIB, eu cresci 3%, 4%, 2%. Alguns países
E depende, o que eu estou querendo dizer é que depende muito de reputação. Tem pessoas que são mentirosas, que, né, distorcem os fatos um pouco, países também podem fazer isso. O Brasil tem uma reputação muito boa com contas nacionais. O IBGE é considerado um instituto estatístico muito bom, com um histórico muito bom, com uma reputação muito boa. O Brasil tem muitos dados, a gente coleta todo tipo de dados, então tem uma disponibilidade de dados muito grande. Você pode imaginar, tem vários países, principalmente países mais pobres, que não têm muitos dados, não estão coletando aquilo ali, não tem essa tradição, não tem dinheiro, orçamento para fazer isso. Mas o Brasil tem uma reputação muito boa. Países que têm uma reputação ruim, por exemplo, seria a Argentina. Por exemplo, porque a Argentina já mentiu no passado com a inflação. Porque a questão é a seguinte, é que muitas vezes governos, como quem manda na agência estatística que calcula o PIB é o governo, não, o governo é que o IBGE é do governo, ele que é o presidente da República que escolhe o presidente do IBGE, que paga as contas dos funcionários do IBGE. Então, você pode imaginar que em alguns momentos de crise, ou de conturbação nacional, um governo pode querer dizer assim, o PIB caiu, ou a inflação subiu, alguma coisa está ruim na economia, e esse governo não quer que todo mundo saiba, ou porque tem uma eleição, não quer que as pessoas do país saibam, ou por razões geopolíticas, não quer que os outros países saibam que as coisas estão mal com eles. Então, como eu falei, o Brasil não tem isso, o Brasil não é que não há tentativas de interferências indevidas governamentais. Isso sempre tem. Políticos brasileiros de qualquer outra nacionalidade sempre vão ter essa ânsia de querer, talvez não distorcer totalmente, mentir, mas vamos mentir, vamos dar, sabe, vamos mexer um pouquinho ali aqui. Mas a beleza do Brasil é que tem uma sociedade muito vigilante. Tem a imprensa livre, tem os freios e contrapesos entre os poderes, tem a sociedade civil, as universidades, com autonomia, então todo mundo vigiando aquilo ali, e no momento que qualquer governante tentar interferir ali, a sociedade apita, grita. Tá, mas a Argentina tem um histórico já de ter interferido, e o problema é o seguinte, aquela coisa de reputação, né? Uma vez que você mente uma vez, mesmo que você passar a falar a verdade dali por diante, as pessoas ficam duvidando de você. Então, a Argentina ele mentiu sobre a inflação, a inflação estava muito alta, o governo mandou o seu escritório estatístico, o IBGE deles, para mudar a metodologia, não é para mentir, mas para mudar a metodologia. Ela não inclui tal coisa da inflação por essa ou por aquela razão. E aí adquiriu essa reputação. O outro é a China. A China, muitas vezes, as pessoas têm uma dúvida sobre a China, porque a China tem muito esse negócio essas razões geopolíticas para querer dizer, nós somos o país forte, nós somos o país que cresce, a maior economia, e aqui está tudo bem, está tudo funcionando, o nosso sistema de governo está funcionando. Então, muitas vezes, a dúvida se realmente aqueles dados da China refletem. A gente sabe que o Partido Comunista Chinês tem o poder absoluto de interferir. Lá não tem isso que eu falei que tem no Brasil, esses freios e contrapesos, capacidade da sociedade vigiar e cobrar essas coisas. Então, tem esses exemplos. A realização das contas nacionais do Brasil já existe de forma sistematizada desde 1947. Antes era a FGV que fazia isso, a Fundação Getúlio Vargas, lá no Rio de Janeiro, que é uma entidade privada fazendo. Então, o governo não fazia isso, mas tinha a FGV, e, eventualmente, o governo montou o IBGE, agora o IBGE faz, e, como eu falei, tem uma boa reputação. Tá, um problema de contas nacionais é o seguinte, então a gente quer somar toda a riqueza que foi gerada. Então, a gente quer saber quantas maçãs foram produzidas, quantas laranjas, quantos automóveis, quantos cortes de cabelos, quantas viagens de ônibus, quantas aulas de introdução à economia, ou seja, qualquer coisa que foi produzida durante o ano, a gente quer somar. Então, vamos contabilizar aquilo
e somar. Aí o problema é como é que você soma isso? Como é que você soma cortes de cabelos com automóveis, com viagens de ônibus? Usa o valor, vamos usar o monetário. Se o corte de cabelo foi vendido a R$ 50, então foi gerado um serviço com valor de R$ 50. Tem toda a metodologia para fazer isso. Então, essa a gente vai medir em reais. É bem óbvio, né? E qual que é Bom, um problema de fazer isso é que tem inflação. Então, o corte de cabelo em janeiro era 50, mas em março subiu para 55, em setembro estava custando 60. Então, a gente tem que descontar, porque a gente chega assim e diz, ó, teve um corte de cabelo em janeiro e teve que gerou R$ 50 de produção, e teve um corte em setembro, gerou 60. Fica parecendo que o de setembro foi diferente, mas não é um corte de cabelo, é o mesmo corte de cabelo. Então, a gente tem que descontar a inflação. Então, a gente tem que usar preços constantes. Isso vai ser o último tópico, vai ter uma aula de preços índices, onde a gente vai aprender a fazer isso. De como é que a gente compara valores ao longo do tempo. Porque o que está acontecendo é que a inflação está distorcendo a medida. Então, para medir o PIB, a gente tem que medir tudo que foi produzido, descontar a inflação para usar os preços constantes. Então, essa é uma das coisas que tem que fazer. E nós vamos medir... O nosso interesse pode ser tanto no fluxo, a gente quer saber quanto que foi produzido todo ano, então, quanta riqueza foi produzida nesse ano, quanto foi produzida no outro. Então, geralmente, o nosso interesse é mais esse. A gente está olhando, a gente quer dizer, quanto foi o PIB do ano passado? Será que o PIB esse ano vai ser maior do que o ano passado? Isso traz muita informação para a gente sobre o que está acontecendo na economia. Mas uma outra coisa que você pode querer saber, eu quero saber o estoque total de riqueza. Quero saber toda a riqueza que foi gerada no passado no Brasil, desde sempre para o passado, só que muita dessa riqueza já não existe mais. Então, eu tenho que ver o que foi gerado, foi posto no estoque, e o que já não existe mais, depreciou, ou apodreceu, ou foi consumido, então não existe mais. Então, tem o estoque e tem o fluxo. E a gente quer saber as duas coisas. A gente quer saber qual é o PIB do Brasil, qual que é o PIB total, quanto de riqueza existe no Brasil. Mas a pergunta que a gente quer saber mais frequentemente do que o estoque total é saber quanto que foi gerado nesse ano, quanto foi gerado no mês passado, porque isso nos diz algo sobre a atualidade. Então, geralmente, nosso interesse vai ser, vocês vão perceber, é mais no fluxo, embora, às vezes, o estoque seja interessante. Então, vamos colocar toda a riqueza que foi gerada durante o ano, vamos medir, descontar a inflação e botar no PIB. Mas, na verdade, não é toda. Tem algumas coisas que não entram. Tem algumas coisas que não entram por decisão. A gente decide, não, isso a gente não vai querer incluir no PIB. Ou algumas coisas não entram porque é muito difícil medir. E aí que vem aquele negócio. Cada país faz um pouquinho diferente, né? Alguns países incluem, outros não incluem. Então, vamos ver algumas coisas que não entram nas contas nacionais. Então, trabalho doméstico. Então, se eu chego e todo domingo eu vou e limpo o meu jardim, corto a grama, faço tudo, fico trabalhando o dia inteiro no domingo, eu estou produzindo, estou fazendo atividades econômicas, estou cortando a grama, tudo isso é produção, mas isso não entra nas contas nacionais. Agora, se em vez disso eu optar e dizer assim, o seguinte, eu vou contratar um jardineiro, eu contrato um jardineiro, o jardineiro vem e faz exatamente o mesmo serviço que eu fiz, aí eu pago o jardineiro, isso entra. Então, não faz muito sentido, quer dizer, talvez o sentido seja esse aqui, como é que o IBGE ia saber que eu trabalhei? Sabe, se eu lavei a louça, eu tenho que chegar e avisar o IBGE, lavei a louça, inclui aí no PIB. Ia ser muito difícil fazer isso. Então, trabalho, talvez por praticidade, trabalho doméstico não entra. Então, não entra. O PIB não calcula isso, mas se eu contrato alguém para lavar minha louça, daí entra no PIB. Então, tem isso.
Então, isso, por exemplo, muito tem uma visão feminista de economia feminista mostra isso é uma grande distorção na economia, que muito desse trabalho doméstico tradicionalmente é feito por mulheres e ele não entra no PIB, não está sendo contabilizado no PIB. Então, talvez no futuro, com melhoras de dados e coleta de dados e, sei lá, digital, de alguma forma, vai ser possível incluir tudo isso no PIB, ter um PIB que reflete melhor o que realmente está acontecendo. Outra coisa, permutas. Se eu troco, eu tenho uma mangueira na minha casa, você tem uma macieira, vamos trocar mangas por maçãs, não entra também, porque como é que o IBGE vai saber? Mas não é tão importante, porque não deve ter tantas trocas acontecendo assim. Economia informal não entra. Entra mais ou menos, porque assim, se tinha um camelô que está vendendo coisas, então ele tá vendendo alguma coisa ali na calçada, ele não está passando recibo. Muito da informação que o IBGE coleta é através dos recibos, com notas fiscais. Por isso que tem esse negócio todo de você falar seu CPF. É claro, para o Estado receber o imposto, ter certeza que está pagando receber o imposto, mas esses dados também podem ser usados para calcular o PIB. Mas a economia informal não tem isso, o camelô não passa recibo, então geralmente não entra. Outra coisa, e esse talvez seja o mais sério de todos, é que tem muitos recurso ambiental, por exemplo. Então, se a economia, no seu ato de produzir, de criar o PIB do ano, de produzir, ele pode fazer de várias formas. Então, uma forma de fazer pode ser intensivo, ele pode usar como insumo na produção, ele usa gasolina, eletricidade, mão de obra, prédios, estradas, correios e várias coisas, e tudo isso é contabilizado ali como insumo na produção. Mas um outro insumo pode ser, por exemplo, eu desmato uma terra. Eu corto uma floresta e planto ali, ou eu tiro água do rio, ou eu jogo poluição no ar, né, na pia do céu. Todos esses bens que estão, o ar, a água, a terra, são insumos, mas não estão sendo contabilizados no PIB. Então, muitas vezes, o PIB pode parecer que está grande, opa, beleza, o PIB do Brasil cresceu 10%, isso é espetacular, 10%. Só aconteceu umas 4, 5 vezes na história do Brasil um PIB tão grande assim, um crescimento tão grande do PIB. E diz, poxa, o PIB cresceu espetacularmente, mas se você for olhar, muito daquela riqueza ali veio de floresta que foi desmatada, de peixes que foram pescados e extintos e poluição que foi gerada. Então aqueles 10% não são reais. Eles são reais, mas eles não são sustentáveis. Assim. Você não vai conseguir repetir aquilo ali, meio que você... A expressão que usa é você comeu o almoço no jantar. Então você queimou aquela estrada. Por causa disso, muita gente, existe a sugestão, inclusive já existe implementação disso em vários lugares, a ideia das contas verdes, que chama contas verdes. Seria uma contabilidade nacional normal, que pegasse tudo que a contabilidade nacional pega, mas incluir nela como custos esse tipo de... Se você desmatou florestas, isso entra no custo. É uma coisa que você não tem. O benefício já aparece ali, o benefício nós estávamos contabilizando. Vamos só contabilizar o custo também. Não foi sem custo essa poluição gerou um custo. Então vamos incluir o custo nas contas nacionais. Então, tipicamente, as contas nacionais verdes reduz o crescimento. O PIB final seria mais baixo do que o PIB que está sendo calculado. Por isso existe resistência muito grande de governos, é claro, mas seria importante fazer isso, porque daí a gente passa a dar valor a essas coisas e usar com mais cuidado. Já que eu vou contabilizar como um custo, eu vou usar com mais cuidado. Outra coisa que o cálculo do PIB em si não reflete é a distribuição de renda. Então, eu posso chegar e dizer assim, o país A cresceu 6% esse ano. O país B também cresceu 6% esse ano. Aí você diz assim, então os dois estão com crescimento equivalente. Sim,
Só que talvez o tipo de crescimento, o jeito que o país A cresceu, foi um jeito que concentrou renda em parte da população, gerou uma concentração de renda. E existe uma tendência muito grande a isso. Tem crescimento é mais fácil, muitas vezes, concentrando renda. Pelo menos na maioria das situações. Isso não é necessariamente verdade. A longo prazo, talvez, em décadas, talvez um crescimento mais igualitário pode ser mais lento no começo, mas ele, no longo prazo, ele pode levar o país para maiores riquezas. Mas muitas vezes, no curto, médio prazo, se o seu objetivo é só crescer, um crescimento concentrador, que concentra a renda em quem já é mais produtivo, pode ser mais rápido. Então, o PIB não estaria espelhando essa diferença, que é uma diferença muito importante, que afeta muito a qualidade de vida e o potencial do país. Outra coisa é desenvolvimento humano, né? Às vezes, talvez o país não cresceu tanto, mas ele melhorou muito o capital humano. O capital humano a gente quer dizer assim, nível de educação, de treinamento, de saúde das pessoas. Então, talvez seja mais... É só dizer isso, que o PIB não reflete meio ambiente, não reflete capital humano e distribuição de renda também. Então, quando você for comparar países, não basta comparar PIB, é melhor comparar essas outras coisas também. E produção agrícola. Eu estou plantando tomates aqui em casa agora e eu vou colher vários tomates, eu vou comer esses tomates, mas isso não vai entrar no PIB. Então, esse é só um detalhe. Ok, então, vamos lá. Vamos olhar agora o PIB. Essa estatística especial que a gente vai focar nela, e aqui em Introdução à Economia a gente não vai olhar tantas outras. Lá no final da disciplina, nós vamos olhar índice de Gini, que é uma medida de desigualdade. Então, vai olhar o IDH, né? Tem um outro índice que tenta medir capital humano. Então, a gente vai olhar questões de meio ambiente também depois. Então, aqui vamos olhar PIB. Então, o PIB é o valor total da produção de bens e serviços da economia em determinado período de tempo. Repara, serviços também. Muita gente pensa, quantos carros foram produzidos, quantos sanduíches foram produzidos, mas é serviços também. Corte de cabelo, ida ao dentista, viagens, tudo entra. Então, são bens tangíveis, você pode pegar eles, e bens intangíveis. Um corte de cabelo, de certa forma, é intangível. Você contrata um vigia para vigiar a sua casa, é um serviço intangível, você não consegue pegar naquela segurança, mas ela está lá. Vamos se limitar, a gente pode se limitar a pegar o PIB produzido dentro do Brasil. Então, a gente diz, aqui estão as fronteiras do Brasil, quero saber o PIB produzido dentro do Brasil. Mas aí surgem algumas questões. Mas, espera aí, e se vier um estrangeiro, se vier uma firma chinesa no Brasil e produzir? Se vier um arquiteto belga e construir um prédio no Brasil? Entra ou não entra? E mais, se tiver um brasileiro que for para a África e está produzindo lá na África, entra ou não entra? A gente vai ver que você pode incluir ou não, e só que aí você vai dizer o produto interno ou o produto nacional. A gente vai ver a diferença depois, mas o ponto é esse, que você tem que escolher como é que você quer medir. Vai incluir o esforço de estrangeiros ou não, de brasileiros do exterior ou não, então você vai ter que... O importante é deixar claro o que você está incluindo e não está incluindo. E, geralmente, o PIB a gente mede em um ano. O nosso intervalo de tempo é um ano. Faz sentido, né? Tem todo um ciclo sazonal no ano, embora o IBGE tenha o PIB mensal lá, que são estimativas, o PIB trimestral, que ele calcula assim. Mas o que a gente interessa em geral, quando você ouve falar nos jornais, o PIB do Brasil cresceu 3%. Às vezes nem falam assim, cresceu 3% em um ano. E geralmente é de janeiro a dezembro, né? 1 de janeiro a 31 de dezembro. Então, eu não sei se o PIB, a gente está quase em março agora. Geralmente o PIB não está pronto, que tem que coletar tudo, calcular tudo, então
Não é no dia 1 de janeiro que você sabe o PIB de 2021. Leva alguns meses. Talvez já tenha saído. Eu sei que tem estimativas. O Paulo Guedes estava falando que o PIB do ano passado cresceu 4,5%, que é um crescimento muito bom. Mas, claro que você tem que considerar que 2020 foi muito baixo, e quando o PIB cai em um ano, geralmente tem uma tendência a subir depois, né? Porque se está muito baixo no momento, tende a subir, tem uma reversão à média, de certa forma. Então, eu não sei se já saiu o PIB do ano passado, mas se não saiu, está para sair, já tem estimativas. Parece que esse ano foi relativamente bom, embora isso não queira dizer muita coisa. E, finalmente, entram só bens finais e não bens intermediários. A gente vai ver isso a partir, esse vai ser um dos grandes temas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o PIB e eu vou mostrar a gente chama assim de 3 jeitos de calcular o PIB. 3 jeitos, quer dizer, o jeito que a gente fala em contabilidade chama 3 óticas. 3 jeitos de olhar o PIB. Tem aquela história do elefante, né? Você pode olhar o elefante de cima, de frente, de trás, mas é um elefante. E muitas vezes é bom olhar por óticas diferentes para ter certeza que você está tendo uma visão clara do todo. Então, vai ter o que a gente chama da ótica da produção, que é a mais comum, talvez, em que o governo vai lá e tenta pegar informações de tudo que foi produzido durante um ano. Ele vai tomar cuidado para incluir só bens finais, tudo que foi usado como insumo na produção de um bem final você não inclui, porque você já vai contando aquilo na produção final. A gente vai ver isso, é o que chama de valor adicionado, você vai pegar o valor adicionado em cada etapa da produção, soma tudo que foi produzido, e aí você tem o PIB pela ótica da produção. Um outro jeito de fazer seria vamos medir, em vez de medir o que foi produzido, vamos medir se alguém produziu alguma coisa, é que foi remunerado para fazer aquilo de alguma forma. Se você produziu, então, quem trabalhou recebeu salário. Quem investiu capital, quem tinha capital e aquele capital, ou financeiro, máquinas, equipamentos, foi usado, recebeu lucro. Ou quem tinha outros equipamentos e alugou para alguém, para outra pessoa produzir, recebeu aluguéis. Então, vamos pegar o que chama a remuneração dos fatores de produção. Eu não vou contar quanto foi produzido, eu vou contar quanto que as pessoas que produziram receberam para produzir. Então, isso chama a renda. Vamos pegar a renda que todo ato de produção gerou no Brasil durante um ano, vou somar aquilo ali, e aquilo vai ser a renda que é igual ao PIB. Então, eu tenho a produção total tem que ser igual à renda total. Isso é uma identidade, a gente chama. Por definição, isso é verdade. Então, eu calculei o PIB somando tudo que foi produzido, calculei o PIB pegando toda a renda que foi recebida na produção, e eles têm que ser iguais. Claro que quando o IBGE faz isso, você está lá pegando milhões de pedaços de informação em notas fiscais e informação dali, daqui, e questionários. Claro que não vai bater exatamente, mas tem que estar numa ordem de magnitude, tem que estar relativamente próximo. Se o IBGE calcular que foi produzido tantos bilhões de reais e a remuneração dos fatores foi muito menos do que isso, foi metade disso, tem algum problema. Então, alguma coisa no cálculo está errado, a coleta de informações está errada. E geralmente funciona. É só uma segurança, é uma boa prática contábil fazer de várias formas diferentes para ver que está fazendo certo. Só que tem uma terceira forma de fazer. Eu só estou explicando isso com palavras hoje, que daí eu já vou parar, porque a gente já está avançado no tempo aqui, mas e na próxima aula vamos mostrar isso com equações e com fórmulas para ver, e com exemplos simplificados para ver como é que faz isso. Então, ótica da produção, soma tudo que foi produzido, ótica da renda, soma todas as remunerações dos fatores de produção, e outra ótica é a ótica da despesa. É dizer assim, tudo que foi produzido, alguém comprou aquilo.
Se alguma coisa foi produzida, alguém comprou. Consumidores consumiram aquilo ali, ou investidores compraram aquilo ali para investir, ou o governo comprou aquilo ali para fazer suas atividades de governo, oferecer serviços públicos, etc. Ou foi exportado e tem pessoas no exterior consumindo aquilo que foi produzido no Brasil. E tem algumas coisas que foram consumidas no Brasil no ano passado que não foi a gente que produziu, que foi importado. Então, vamos tirar isso do PIB, porque não foi feito pelo Brasil. Então, eu vou somar essas despesas todas e aí eu tenho o PIB também. O PIB pela ótica da despesa. Então, eu tenho 3 medidas do PIB, produção, renda e despesa, e todas 3 têm que dar mais ou menos igual. Então, na aula que vem, se quiser, pode olhar os slides, vocês vão ver que tem essas 3 óticas aí. E então vai ter esses exemplos, eu vou dar exemplos. E é isso, então. Acho que você já fez uma introdução a contas nacionais, e daí na próxima aula, que lembra, não será segunda-feira, pelo calendário que a gente viu no começo da aula, entre o site da UNB, porque para mim não estava claro se segunda, quarta, mas pelo calendário. Segunda-feira não tem aula, mas quarta-feira sim tem aula. Então, quarta-feira que vem, a gente acaba essa parte de contabilidade nacional. Perguntas, dúvidas? Só uma informação importante de novo. O livro do Mankiw tem essa parte de contabilidade nacional, vai ser GDP, né? Gross Domestic Product, em vez de produto interno bruto, produto nacional bruto. Gross Domestic Product, tem todos aqueles cálculos, só que não é específico ao Brasil. Então, eu vou pedir para a monitora, ela já deve ter informado, tá? Isso está nos dados iniciais da disciplina, mas só para ter certeza, eu vou pedir para informar aonde que vocês conseguem os textos específicos sobre contabilidade nacional, inclusive porque houve algumas atualizações feitas recentemente. Então é isso. Então, a gente se encontra quarta-feira depois do carnaval.